Hoje, dia 16 de setembro de 2017, tempo fechado em todo o sul do estado de Santa Catarina, nublado, chove, chove. Vamos lá, vamos tocando a vida, vamos tocando em frente, diria Almir Sater, né? Nesta manhã de sábado, falando de muito futebol, falando de seleção brasileira. O técnico Tite ontem convocou os seus selecionados para os 2 últimos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa da Rússia. O Brasil já está classificado para a Copa, mas tem mais 2 jogos para realizar. O técnico Tite convocou alguns jogadores para realizar algumas experiências. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos passar limpo aí a semana do Criciúma. Vamos relembrar os 2 jogos seguidos que o Criciúma teve dentro de casa. O primeiro, vitória diante do Luverdense. O segundo, derrota para o Juventude. Nas 2 partidas dentro de casa, o Criciúma teve um aproveitamento de 50%. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos jogos na terça, tivemos jogos ontem à noite. Teremos o complemento da rodada hoje. Vamos falar de Série A, vamos falar da Taça Libertadores da América, vamos falar de Sul-Americana. Vixe, tem muita coisa legal aqui pra gente acompanhar no Esporte em Questão nesta manhã de sábado. Tá preparando o almoço, tá em casa, aproveitando a folga, tá no trabalho, quem sabe aí com o monitor. Legal. Não importa onde você esteja, eu agradeço demais a sua audiência. É sempre um privilégio para nós aqui da TV Primavera contar com o apoio da sua sintonia. Então, vamos lá, tá começando Esporte em Questão. É só soltar a vinheta aí, Júnior, que a gente mete bala daqui. Bom, é sempre bom lembrar também que você pode interagir conosco através da fanpage oficial da TV Primavera, facebook.com/TV Primavera. Inclusive, estamos ao vivo também em nossa fanpage com a nossa live. Você pode compartilhar a nossa live, curtir a nossa fanpage, comentar, mandar sugestões, fazer críticas construtivas, elogios, por que não? Enfim, fique à vontade, também dar o seu pitaco. Sempre é bom contar com a sua participação aqui na TV Primavera. facebook.com/TV Primavera, curta lá a nossa fanpage, compartilhe a nossa live e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Criciúma no primeiro bloco. Aliás, você que acompanha o Esporte em Questão, você sabe que o primeiro bloco é sempre dedicado ao Criciúma Esporte Clube, que proporcionou uma semana muito cheia, né? No último final de semana, o Criciúma jogou em casa contra o Luverdense, lá do Mato Grosso. O Criciúma conseguiu vencer, o jogo foi difícil, foi complicado. Criciúma não jogou bem, o Luverdense foi melhor, mas o Criciúma venceu. Na terça-feira, Criciúma novamente em casa recebeu o Juventude de Caxias do Sul. Foi totalmente diferente, mas no contexto geral, Criciúma jogou bem, pressionou, foi melhor e perdeu. É o futebol. Vamos começar pelo começo, diria aí o filósofo contemporâneo. Começamos com o jogo contra o Luverdense, onde o Criciúma venceu por 2-1. Vamos conferir. Após 18 dias, finalmente o Criciúma voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida já estava com saudades e ansiosa para ver se o time evoluiu neste período de entre-safra. Porém, os erros cometidos pelos comandados do técnico Luiz Carlos Vinck irritaram os mais de 4.000 torcedores presentes no Majestoso. Com isso, o Luverdense foi gostando da partida e assustou o Carvoeiro, como neste chute de Sérgio Mota. O tricolor até tentou responder. Giareta, de fora da área, mandou um forte chute, mas o goleiro adversário praticou a defesa. Nesta bela jogada de Silvinho, a bola chegou até Calil, que, desequilibrado, chutou fraco em direção ao gol. Sem muitas emoções e com poucas chances de gol, o torcedor não poupou o Tigre no término do primeiro tempo. As vaias irritaram o treinador tricolor. Eu acho que o torcedor às vezes não entende isso, que nós estamos a 4 jogos invictos no retorno, coisa que no primeiro turno teve 3 derrotas seguidas, né? Então houve uma mudança. Eu tive no meu comando 9 jogos sem perder. Vou ressaltar apenas o empenho dos atletas, a dedicação deles. Eu não me importo com a vaia, né? Eu já estou acostumado a isso, tenho muitos anos de vida profissional como atleta e como hoje como técnico. Então isso não me preocupa. O que me preocupa é o meu grupo de trabalho. O meu grupo tem procurado fazer o melhor e em alguns momentos nós não vamos fazer da maneira como nós queremos. Nós sabemos que nós não fomos tão bem no jogo, mas nós ganhamos o jogo, fizemos os 3 pontos, isso que vale nesse momento.
No segundo tempo, a equipe continuou apática. Os adversários sentiam um momento ruim do Tigre e apertaram a zaga catarinense como nestes 3 lances seguidos. Os chutes sem gol do luverdense acabaram expondo toda a fragilidade do Criciúma, que estava perdido em campo. Nesta cobrança de escanteio, Marcos Aurélio por pouco não fez gol olímpico. A bola tocou na trave para a sorte do Criciúma. Mas no momento em que o luverdense era melhor, saiu o gol do Tigre. Silvinho, em cobrança de falta, lançou para Edson Borges. O zagueiro criciumense de cabeça fez o seu primeiro gol com a camisa tricolor e abriu o placar no estádio Heriberto Wilson. Criciúma 1-0. Mas o torcedor tricolor não conseguiu comemorar por muito tempo. 6 minutos após sofrer o gol, o luverdense chegou tocando e envolvendo todo o sistema defensivo do Criciúma. Marcos Aurélio, de canhota, chutou forte no cantinho do goleiro Luiz, que nada pôde fazer. Tudo igual, 1-1. Com o gol, o time do Mato Grosso cresceu ainda mais no jogo e Marcos Aurélio, em mais 2 oportunidades, quase virou o placar para o luverdense. Porém, mais uma vez, o Criciúma conseguiu achar o seu gol justamente quando os oponentes eram melhores em campo. Silvinho tabelou com Moisés e chutou no cantinho. Indefensável para o alívio dos torcedores do Tigre. Criciúma 2-1. Finalmente, depois de 18 dias, o torcedor carvoeiro pôde se reencontrar com o time do Criciúma. O duelo contra a equipe do luverdense foi sofrido. O time visitante pressionou o Tigre, mas no frigir dos ovos, tudo deu certo e a vitória deixou o Criciúma a apenas 3 pontos do tão sonhado G4. O que vale no momento é o resultado da vitória. Esse grupo está de parabéns, porque sair de 0 pontos para 37 e estar a 3 da zona de classificação. Muitas vezes o pessoal pensa, pô, o time não tem raça, não tem vontade, né? E às vezes não é isso. Eu falo que hoje pesou muito o fator emocional. Isso realmente trouxe um peso maior para a nossa equipe e fez com que nós tivéssemos dificuldade tanto na marcação como na hora de jogar. Aí o técnico do Criciúma, Luiz Carlos Vinck. Esse foi o resumo do jogo lá, o primeiro da série de 2 que o Criciúma fez dentro de casa, lá no sábado passado, né? Diante do luverdense, onde o Criciúma acabou vencendo 2-1. Agora, se contra o luverdense o Criciúma foi mal, foi vaiado, foi pressionado pelo luverdense e acabou ganhando o jogo, no jogo contra o Juventude aconteceu tudo ao contrário. O Criciúma foi bem, foi aplaudido, o torcedor gostou, pressionou, foi melhor que o Juventude e perdeu por 2-1. Vai entender esse futebol, vamos conferir. No primeiro minuto de jogo, Juventude deu o primeiro susto no Criciúma. Luiz dividiu com o atacante Lucas e a bola sobrou para Leilson, que chutou por cima do gol carvoeiro. Na segunda chegada do Juventude, o gol do time gaúcho. Wesley fez boa jogada pela esquerda e cruzou. A zaga afastou mal e da entrada da área, Lucas soltou a bomba no cantinho. Luiz nada pôde fazer. Juventude 1-0. Nem parecia que o Juventude era o visitante. O time gaúcho chegou tocando como quis. No cruzamento, Wesley desviou de cabeça e Luiz fez uma grande defesa. A primeira investida do Criciúma nasceu nesta troca de passes. Lucão ajeitou para Silvinho, que bateu de primeira. O goleiro Matheus, bem colocado, praticou a defesa. O carvoeiro mais uma vez insistiu pelo lado esquerdo. Jocinei fez o cruzamento e Lucão, de costas para o gol, cabeceou por cima da meta do Juventude. Cobrança de escanteio para o Criciúma. Jefferson mandou para Silvinho, que pegou de primeira e por pouco não fez um golaço. No início do segundo tempo, mais uma vez o Juventude assustou. Lucas, de fora da área, tentou tocar colocado no cantinho de Luiz. A bola passou muito perto do gol e se perdeu pela linha de fundo. Aos 18 minutos, o gol de empate do Criciúma. Maranhão lançou na área e o artilheiro Lucão, de cabeça, mandou para o fundo das redes, para a alegria dos torcedores do time catarinense. 1-1. Na sequência, Márcio Goiano fez boa jogada pela esquerda. O cruzamento encontrou Moisés, que tentou colocar de cabeça no canto do goleiro Matheus. Porém, a bola foi para fora. O Criciúma tentava a virada. Nesse lance esquisito, Lucão foi trombando com todo mundo e quase conseguiu mandar para o gol. A bola foi para fora.
Nesta jogada, o prenúncio da tragédia do Tigre. Lance enroscado pela direita, confusão na área e Douglas Moreira afastou o perigo. Na sequência do lance, Lucas recebeu pela esquerda e teve tranquilidade para mandar no cantinho do goleiro Luiz. Gol do Juventude, 2-1. Mais uma bela jogada dos gaúchos. Iago fez uma festa pela direita e cruzou. Matheus Santana pegou de frente para o gol e Luiz fez uma linda defesa, salvando o Tigre de levar o terceiro gol. Mais uma vez, Matheus Santana perdeu uma grande chance. Caprini fez linda jogada pela direita e cruzou. O atacante do Juventude, sozinho e embaixo do gol, conseguiu mandar para fora. Final, Criciúma 1, Juventude 2. Bom, agora o Criciúma tem que esperar o término da rodada para saber em qual posição de fato vai terminar a 24ª rodada. Ela começou na terça com 2 jogos, a gente daqui a pouquinho confere o outro jogo, que foi Boa Esporte e Guarani, e o jogo do Criciúma. Ontem tivemos mais 2 jogos e hoje teremos o complemento da rodada. O Criciúma, por enquanto, é o 7º com 34 pontos e daqui a pouco a gente vai conferir aí a classificação geral da tabela da Série B. Mas depois do jogo, né? No dia após o confronto contra o Juventude, a nossa equipe de reportagem foi até o CT do Criciúma, localizado no bairro Cristo Redentor, e lá conversou com o Lucão, o cara que fez o gol, o artilheiro do time, ou um dos artilheiros do time no campeonato, junto com o Silvinho. E nem o gol do Lucão salvou o Criciúma. O Lucão estava inconsolável, acha que o resultado foi injusto. E não teve folga para os jogadores do Criciúma. Após a derrota em casa para o Juventude pela 24ª rodada da Série B, o tricolor retomou os treinamentos na tarde de quarta-feira. Lucão, autor do único gol do Tigre no jogo, lamentou o resultado, mas ressaltou que o mesmo foi injusto. Para quem viu e entende futebol, sabe que a gente dominou o jogo inteiro. É o futebol. Os caras vêm aqui para ganhar e, infelizmente, eles foram felizes ali. Uma bola espirrou ali logo no começo. O Lucas acabou fazendo o gol e a gente correu atrás, conseguimos igualar no placar. No final ali no segundo tempo a gente voltou muito bem, até de todos os jogos que eu tô aqui, foi o jogo que eu acho que a gente mais controlou, criou, atacou, entendeu? Com um jogo bom até de se ver. Explicações à parte, é hora de retomar a caminhada. Se a projeção inicial era para 6 pontos nos 2 últimos jogos disputados em casa, o Criciúma vai ter que buscar essa diferença fora de casa. Alguém vai ter que pagar a conta. A gente tropeçou em casa e, como a gente fez antes, a gente vai buscar fora. Foco total nisso aí e trabalhar. A gente está trabalhando bem, a gente deu uma crescida muito grande de postura, de intensidade e jogo, de um jogo para a Luverdense que a gente fez, um jogo que a gente não foi bem, mas conseguimos um resultado, e nesse a gente foi bem e não conseguimos um resultado. Agora a gente tem que achar um equilíbrio aí, ver o que fez de errado em um e bom no outro e juntar os dois para poder conseguir sair com resultado positivo no próximo jogo. E para que os objetivos sejam alcançados, o Tigre vai precisar de muitos gols. Lucão, dos artilheiros do time no campeonato, precisa ser abastecido no ataque para suprir a demanda e espera contar com a ajuda dos companheiros. Como centroavante de ofício, sou de área, né? Eu prefiro a bola de qualquer jeito. Eu tô ali igual... Sempre me cobro na bola aérea, no cabeceio, que até agora não tinha feito gol de cabeça, agora fiz um belo gol de cabeça. E o importante é a bola tá cruzando ali, tá passando ali, que como eu tenho uma presença de área boa, acredito até o final, a bola costuma pingar ali sempre e tá sobrando para mim. E o jeito é intensificar a luta, porque o sonho da Série A para os jogadores do Tigre ainda não morreu. É lutar até o fim. Eu me entrego totalmente, às vezes até eu tenho que estar com a cabeça um pouco mais frio, porque a gente deixa às vezes se levar pela emoção. Aquele cartão realmente foi desnecessário, foi excesso de vontade. Eu fiquei com um juiz que não deu uma mão, deu 5 mãos numa jogada só e ele não deu nenhuma. Daí eu acabei voltando e dando uma entrada mais dura, mas faz parte também, para eles verem que aqui em casa quem manda é a gente. Tá bom, aí o Lucão, aqui quem manda é a gente. O Juventude parece que não entendeu bem o recado, mas enfim, é o Lucão, tá indignado aí, o pessoal do Criciúma tá inconsolável com a derrota de terça-feira, assim como o pessoal do Luverdense, né? No sábado saiu daqui também pensando, onde foi que a gente errou? Fomos melhores durante todo o jogo
e acabamos perdendo a partida. O Jusinei também vem no mesmo discurso do Lucão, dizendo que o resultado não foi justo, mas que ainda há tempo para o Criciúma recuperar estas situações, claro, no decorrer do campeonato, sempre visando a Série A. Vamos ver o que o Jusinei falou ontem lá no Heriberto Wilson. Não tem como não falar do último jogo onde o Tigre perdeu em casa para o Juventude e os jogadores estão se recuperando ainda do resultado. Não conseguimos assimilar ainda, né? Mas passou esse jogo, acho que é esquecer. A gente sabe que não fizemos um mau jogo, infelizmente fomos derrotados, né? Acho que o jogo do ABC não fizemos um bom jogo e ganhamos o jogo. E esse jogo a gente fez um bom jogo e não ganhamos. Então agora é passado e agora é pensar no CRB e buscar a vitória. Com a derrota em casa, agora o jeito é contar com os resultados dos adversários. E dependendo até o final da rodada, o sonho de estar no G4 pode ficar ainda mais distante. É ritmo, né? Acho que agora é sequência, espero ter uma sequência para poder ajudar. Esses 15 jogos que faltam aí, a gente tá 100%. Acho que a gente tem que pedir para a nossa torcida não desanimar e continuar vindo no estádio, apoiando a gente, que no final a gente vai dar muita alegria. E falando em CRB, o volante conhece bem o próximo adversário e deve utilizar dessa estratégia para fazer com que o Criciúma traga alguns pontos na mala. São jogadores qualificados, né? Neto Baiano, Danilo Pires, tem vários, então acho que temos que tomar o cuidado, né? Vou passar para o professor Vink também as características dos jogadores, para a gente poder ir lá e sair com uma bela vitória. Temos chance ainda de buscar o G4, tivemos perto, agora estamos 6 pontos, 5 pontos, se eu não me engano, e é buscar novamente. Acho que agora nessas partidas finais que tem aí, chegar e não poder distanciar mais. Então acho que é isso aí que vai nos ajudar muito nos treinamentos e o pensamento agora é no CRB. Tá bom, o pensamento é no CRB, tá certo, seu Jusinei. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série B. Criciúma jogou na terça, abrindo a 24ª rodada. Tivemos mais uma partida na terça-feira, foi Boa Esporte e o Guarani. Esse jogo foi disputado em Minas Gerais. Ontem tivemos mais 2 jogos e a gente confere os gols agora. Em Varginha, Minas Gerais, o Boa Esporte encarou o Guarani de Campinas. O Boa saiu na frente com este belo gol de Rodolfo. Boa Esporte 1-0. Fumagalli cobrando pênalti empatou o duelo 1-1. A virada do Bugre veio com Juan, Guarani 2-1. No finalzinho do jogo, Rodolfo fez mais um para o Boa e empatou a partida. Final, Boa Esporte 2, Guarani também 2. Ontem mais 2 jogos foram disputados. Em Recife, o Santa Cruz recebeu a visita do Goiás e a Cobra Coral atropelou o Esmeraldino. João Paulo fez o primeiro dos donos da casa, Santa Cruz 1-0. Bruno Paulo fez mais um para o Santinha, Santa Cruz 2-0. Bruno Paulo fez mais um e fechou o placar. Final, Santa Cruz 3, Goiás 0. Em Fortaleza jogaram Ceará e América Mineiro. Elton de cabeça fez o gol do vovô, Ceará 1-0. O Coelho Mineiro empatou com este gol de Edno e ficou nisso, Ceará 1, América Mineiro também 1. Bom, e depois dos gols de ontem, é hora da gente conferir as partidas que irão encerrar a 24ª rodada da Série B, jogos que serão realizados a partir da tarde de hoje e também, claro, a classificação atual do campeonato. Hoje, em Goiânia, o Vila Nova receberá a visita do Luverdense. Em Barueri, na Grande São Paulo, jogam Oeste e Náutico. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Brasil vai encarar o CRB de Alagoas. Em Belém do Pará, o Paysandu encara o ABC de Natal. Em Porto Alegre, teremos Internacional e Figueirense. E em Curitiba, o jogo entre Paraná e Londrina. Na Série B, o América Mineiro ainda é o líder com 45 pontos. O Internacional com 42 é o segundo. O Juventude soma 40 e é o terceiro. O Vila Nova de Goiás fecha o G4 na 4ª colocação com 39 pontos. O Ceará soma 38 e é o quinto. O Paraná tem 37 e é o sexto. O Criciúma é o sétimo com 34 pontos e 9 vitórias. O Oeste é o oitavo com 34 pontos e 8 vitórias. O Londrina é o nono e soma 33 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Guarani é o 10º e soma 33 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 1 gol. O Figueirense continua na zona do rebaixamento. O Figueira é o 18º colocado e soma 25 pontos.
Daqui a pouquinho a gente fala da Série A, vamos falar de Libertadores, Sul-Americana, vamos falar de seleção brasileira. Ontem o Tite convocou novamente seus jogadores para os 2 últimos compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa da Rússia. Tem muita coisa bacana ainda no esporte em questão. Voltaremos já já. Estamos de volta com o nosso esporte em questão. Põe na tela aí, facebook.com/TV Primavera é a nossa fanpage. Você curte a nossa fanpage, compartilha a nossa live, isso. E aí você também já pode assistir o nosso programa. E você pode passar adiante para aquele seu amigo que está fora da cidade, quem sabe fora do estado, até mesmo fora do país. Lá na fanpage da TV Primavera você vai poder acompanhar o Informe Região, 7 da noite, o Primavera Saúde, você vai poder acompanhar o esporte em questão para o pessoal ficar por dentro das coisas que acontecem aqui em Criciúma. Divulga essa notícia para a gente, dá uma força, ajuda lá, facebook.com/TV Primavera. Curta a fanpage, compartilha a nossa live. Vamos falar de Série A, não teve jogo no meio da semana, ou jogos no meio da semana. Nós teremos a Série A, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, sendo disputada a partir de hoje. Confere os jogos e também a classificação. Solta aí. Hoje, sábado, serão realizados 2 jogos. No Rio, teremos Botafogo e Santos. Em Campinas, tem Ponte Preta e Atlético Goianiense. Amanhã, em Floripa, o Avaí receberá a visita do Atlético Mineiro. No Rio, jogam Flamengo e Sport. Em São Paulo, Corinthians e Vasco. Em Curitiba, teremos Atlético Paranaense e Fluminense. Em Porto Alegre, o Grêmio encara a Chapecoense. Em Salvador, o Vitória pega o São Paulo. E em Belo Horizonte, jogam Cruzeiro e Bahia. Na segunda-feira, em São Paulo, Palmeiras e Coritiba fecham a rodada. Na Série A, o líder da competição é o Corinthians com 50 pontos ganhos. O Grêmio, com 43 pontos, é o segundo. O Santos tem 41 e é o terceiro. O Palmeiras é o quarto com 37. O Flamengo tem 35 e é o quinto. O Cruzeiro é o sexto com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 7 gols. O Botafogo é o sétimo com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Vasco é o oitavo colocado com 31 pontos e 9 vitórias. O Atlético Paranaense é o nono com 31 pontos e 8 vitórias. O Fluminense é o 10º e soma 31 pontos e 7 vitórias. O Avaí é o melhor catarinense posicionado na competição. O Leão da Ilha é o 14º e soma 28 pontos. A Chapecoense continua na zona do rebaixamento. A Chape está na 18ª posição com 25 pontos. Vamos falar de Sul-Americana agora? Claro que vamos. Tivemos jogos no meio da semana, 2 equipes já classificadas para a próxima fase e o restante da galera buscando lugar ao sol. Confira os gols. Na terça-feira, dia 12, em Assunção, no Paraguai, duelaram Cerro Porteño e Júnior da Colômbia. Sem muitas chances de gol, a partida terminou empatada em 0-0. Na Argentina, Independente e Atlético Tucumán realizaram um confronto caseiro. Fernandes fez o primeiro do Independente. Independente 1-0. Benítez fechou o placar. Final, Independente 2, Atlético Tucumán 0. Como no primeiro confronto, o Independente venceu por 1-0, o Independente conseguiu vaga para a próxima fase. O Atlético Tucumán está eliminado. Na quarta-feira, em Chapecó, jogaram Chapecoense e Flamengo. O confronto brasileiro terminou empatado em 0-0. Em Recife, mais um confronto nacional entre Sport e Ponte Preta de Campinas. Ronaldo Alves fez o primeiro do Leão do Pernambuco. Sport 1-0. Richelli ampliou a vantagem para o rubro-negro nordestino. Sport 2-0. André fez o terceiro dos donos da casa. Sport 3-0. Felipe Saraiva descontou para a Macaca Campineira. E ficou nisso, Sport Recife 3, Ponte Preta de Campinas 1. Em São Paulo, o Corinthians recebeu o Racing Clube da Argentina. Maicon fez o primeiro dos brasileiros, Corinthians 1-0. Triveiro empatou para os argentinos. Final, Corinthians 1, Racing também 1. Na quinta-feira, o Fluminense venceu a LDU com este gol de Gustavo Scarpa. Final, Fluminense 1, LDU 0. Na Colômbia jogaram Santa Fé e Libertad do Paraguai. Os paraguaios saíram na frente com o Cardoso, Libertad 1-0. Os colombianos empataram com este gol de Tesidio. Final, Santa Fé da Colômbia 1, Libertad do Paraguai também 1. Como no primeiro duelo, o Libertad venceu por 1-0, os paraguaios estão classificados. O Santa Fé está fora da competição. Os jogos da volta dos demais confrontos começam a ser disputados a partir do dia 19.
Na Colômbia jogarão Júnior e Cerro Porteño do Paraguai. No dia 20, no Rio de Janeiro, teremos Flamengo e Chapecoense. Em Campinas, a Ponte Preta irá receber o Sport Recife. E na Argentina, duelam Racing e Corinthians. No dia 21, jogam no Equador, LDU e Fluminense. E não foi só a Sul-Americana que movimentou o futebol na América do Sul, não. Também tivemos jogos importantíssimos, jogos de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, confronto brasileiro entre Botafogo e Grêmio. Saiu fogo, saiu faísca, vamos conferir. Na Argentina tivemos o confronto entre San Lorenzo e Lanús. Blandi fez o primeiro do San Lorenzo, 1-0. Blandi novamente fechou o marcador. Final, San Lorenzo 2, Lanús 0. No Equador jogaram Barcelona de Guayaquil e Santos. Bruno Henrique fez o primeiro do Peixe, Santos 1-0. Jonathan Alves empatou para os donos da casa e ficou nisso. Barcelona do Equador 1, Santos também 1. No Rio de Janeiro jogaram Botafogo e Grêmio. O jogo teve vários lances de emoção, mas não saiu do empate em 0-0. Na quinta-feira, na Bolívia, o Jorge Wilstermann encarou o River Plate da Argentina. Zenteno fez o primeiro dos bolivianos, Jorge Wilstermann, 1-0. Alvarez fez o segundo do Jorge Wilstermann, 2-0. Os donos da casa fecharam o placar com este gol de Cristian Machado. Final, Jorge Wilstermann 3, River Plate 0. Os jogos da volta serão disputados a partir do dia 20 de setembro. Em Santos, o Santos vai receber o Barcelona do Equador. E em Porto Alegre jogarão Grêmio e Botafogo. No dia 21, na Argentina, jogam Lanús e San Lorenzo e River Plate e Jorge Wilstermann. Vamos falar um pouquinho mais do confronto brasileiro. O técnico Renato Gaúcho do Grêmio acabou falando desse confronto 0-0. Será que foi um bom resultado para o Grêmio? Quem avalia o desempenho dos seus comandados é o próprio técnico Renato Portaluppi. O resultado para o Grêmio foi muito bom. Infelizmente nós não conseguimos fazer gols, mas as 2, 3 oportunidades no jogo, claras, foram do Grêmio. O Marcelo praticamente não trabalhou. Então nós jogamos contra um grande adversário aqui na casa deles, contra mais de 30 mil pessoas. Não é nada fácil um jogo da Libertadores. Eu gostei da minha equipe pelo desempenho dela, pela pegada. Taticamente nós estivemos muito bem, nós não damos chances ao adversário. E aquilo que falei, nós criamos poucos, mas as 2, 3 chances de gols foram do Grêmio. E é lógico que nós temos mais uma semana pela frente aí, para que a gente possa recuperar nossos jogadores. Mas é que eu falei para vocês ontem, eu falei para o meu grupo, eu não treino uma equipe, eu treino um grupo. Então o jogador tem que estar preparado. E hoje foi mais uma prova disso. Você vê que eu estava até conversando com a diretoria, com o presidente, o Grêmio do título do ano passado da Copa do Brasil, tinham 4 jogadores em campo. É muita coisa. Mas mesmo assim a minha equipe se comportou bem mesmo, não dando chance nenhuma para o adversário. E continuando um pouquinho respondendo a tua pergunta lá para quarta-feira sobre o Luan e sobre o Jeromel, que eu falei, nós temos mais uma semana, só que até quarta-feira nós temos a Chapecoense no próximo domingo. Então, desde já eu convoco a torcida do Grêmio, porque inclusive vocês da imprensa ficam cobrando, o Grêmio deixou o Campeonato Brasileiro de lado, o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Agora eu quero ver a resposta da nossa torcida também no Campeonato Brasileiro, indo em grande número no próximo domingo contra a Chapecoense, porque o Grêmio está vivo tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Renato, invertendo, em vez de falar da próxima quarta, desde quando tu já tinha certeza que não contaria com o Jeromel e com o Luan? E por que a opção de não utilizar a terceira substituição? Eu sabia que os dois não iriam jogar desde a saída de Porto Alegre. Para o bom entendedor, quando falei eu fui jogador, eu sei das lesões. É a natureza, é estiramento, é músculo, não é nada fácil, não é querer achar que eu sei demais. Não, eu tenho experiência própria. No momento que um jogador tem um estiramento, é muito difícil você se recuperar nesse curto prazo. Até porque um foi estiramento grau 1, que foi do Luan, foi há uma semana atrás, nem isso, não tem tempo para recuperar. E o Jeromel lá atrás foi grau 2, e é muito difícil. Então aquilo que eu falei para vocês, não adianta, porque a Libertadores não é decidida nesses primeiros 90 minutos. Nós temos mais 90 minutos. E aí, de repente, coloca em campo, e aí, de repente, você perde esses jogadores por um mês. E até porque eu confio plenamente nos outros jogadores, no meu grupo todo.
Eu coloquei ali o Thierry no final por causa da bola aérea, que a bola aérea do Botafogo é muito forte, um jogador mais alto. E a terceira eu estava segurando até o último minuto, porque vocês não sabem, mas eu já havia conversado com o Edilson. Lá pelos 25 minutos do segundo tempo, ele estava sentindo um pouquinho uma lesão, aí tive que segurar, fui segurando, porque se eu troco e daqui a pouco ele sente, eu acabo com 10. Então a tua pergunta foi boa, só que é aquilo que eu falo, tem coisas que ali no campo, eu converso com os jogadores, que vocês não conseguem ficar sabendo, só agora na hora da entrevista, por isso que eu não fiz a terceira, porque eu fiquei com medo de fazer a terceira e perder o Edilson. Ô Renato, então, dentro da tua experiência, o que aconteceu com o Barrios? Preocupa para a semana que vem? E o Arthur, o que te pareceu o Arthur hoje no meio campo? Foi o melhor do Grêmio? O Grêmio jogou bem. O Arthur é um jogador que eu até sempre falo com a diretoria, com o presidente, esse garoto é mais uma galinha dos ovos de ouro do Grêmio. Ele joga e joga muito, joga fácil. Joga fácil. É um jogador que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar bastante ainda, entendeu? E lá na frente pode ter certeza que vai ajudar bastante o clube. Tá bom, mas quem também falou sobre esse confronto importantíssimo, tá aberto, hein? Confronto brasileiro na Libertadores foi o técnico Jair Ventura do Botafogo. Vamos conferir. Mas o mais importante é a vitória, um empate com 1-1. A gente conseguiu o gol qualificado lá. A gente pode vencer a partida, né, assim, ou então com o próprio empate, como a gente conseguiu com o Colo-Colo, por exemplo. Né, se a gente quer levar para um lado melhor, vamos levar para o lado do Colo-Colo, que foi o jogo de empate e nós passamos. Então, depende para que lado a gente quer levar. Mas aqui o pessimismo não entra. A gente está muito vivo dentro da competição e vamos buscar essa classificação lá. Jair, boa noite, aqui à sua esquerda. Podemos dizer que o maior pecado do Botafogo na primeira etapa foi a ansiedade ali no terço final do campo, um pouquinho mais de paciência, um toque melhor, o Botafogo poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo. E uma outra pergunta, Jair, no segundo tempo você tentou modificar um pouquinho o esquema do Botafogo jogar com o Léo Valência, entrando mais na diagonal, abrindo Bruno Silva com o Pimpão, que aconteceu no último domingo. Foi isso que você pediu ao Léo Valência? Na segunda etapa. E Gilson, depois queria que você explicasse o lance do pênalti. Houve um empurrão ali ou não houve? Vamos lá. Na verdade, eu acho que o nosso grande dificultador no primeiro tempo foi que o nosso time estava muito espaçado. E a gente conversou no vestiário e foi unânime. Nós vimos isso. Nós estávamos praticamente com 2 times. E a gente fala da compactação, parece que é uma coisa bonita, né? Mas é muito eficiente, porque quando você está compactado, tanto na parte ofensiva quanto defensiva, você tira os espaços dos seus adversários, que estavam criando bastante espaço entre as nossas linhas, e a gente estava perdendo também muito a segunda bola, porque a gente estava com 2 times praticamente muito distantes. Então a gente melhorou essa compactação, jogamos mais próximos, o Léo aproximando mais tanto quanto do Pipão do lado esquerdo, quanto do setor direito com o Bruno, e conseguimos criar algumas oportunidades. Né? Acho que melhoramos o segundo tempo do que o primeiro tempo. Teve o lance do Gisso, teve um cruzamento do Guilherme, enfim, algumas chances ali boas, mas o jogo muito equilibrado, né? O jogo muito equilibrado, mas o Grêmio acabou terminando a partida ali com 3 zagueiros, né? Uma situação de querendo segurar. A gente foi tentando ir para frente, né? Então agora é descansar. A gente tem o jogo do Santos, importante também, a gente está brigando em cima e buscar a classificação lá na quarta-feira. Na minha opinião, foi pênalti. Eu fiz a tabela com o Roger, acabei chegando na frente do Edilson. Ele me calçou. Foi pênalti, claro. A primeira coisa que eu cheguei no vestiário foi ver o lance. E só me deu mais certeza do que foi pênalti. Mas, infelizmente, o juiz não marcou. Bola para frente. E sábado nós temos um compromisso pelo Campeonato Brasileiro e na próxima quarta temos essa decisão aí. Jair, primeiro eu queria que você falasse da sua opção pelo Valência, que você acabou surpreendendo, que a gente achava que você ia entrar com o time que você normalmente joga, apesar do Valência ter feito um bom jogo, e aí você escolheu recuar o João Paulo e tirar o Lindoso. E o Renato disse agora há pouco que se hoje algum time mereceu ganhar, esse time seria o Grêmio. Você concorda com isso? Ele tem que defender o pão de cada dia dele, né? Não, eu não gosto de falar da equipe dos outros, não. Tem que avaliar a minha equipe, muito menos o comentário de um companheiro de profissão. A gente trabalha vivendo um país livre, onde todos têm o seu direito, e eu não estou aqui para discordar nem concordar com o Renato. Agora, sobre a situação do João, é o seguinte:
Primeiro que o Valência, no último mata-mata, ele não tinha condições de jogar, né, na Copa do Brasil. Hoje, o nosso meia de ofício é o Valência e o Marcos, né? Então, os dois não poderiam jogar. Então, eu tive que fazer uma adaptação do João para meia, né? Hoje não. Hoje eu não tinha que adaptar porque eu tinha um jogador da posição. E eu não comecei também com o João e com o Lindoso, porque senão eu teria já 2 substituições. Então você tem jogadores recuperando de lesão, né? Principalmente do meio de campo, que corre bastante. O João pediu para sair. Ele não aguentou o jogo, então isso já era mais ou menos previsto, né? Essa situação. E a gente conseguiu fazer esse revezamento. Cada um jogou praticamente um tempo. A gente não mudou o nosso sistema, não mudou a nossa maneira de jogar, continuamos com os 3 volantes, né? E por isso a opção. Por isso a opção, já que eu tinha, na verdade, a opção foi porque eu tinha a opção. E dentro da Copa do Brasil nós não tínhamos. Tá bom, aí os 2 treinadores, né, o Renato Gaúcho e o Jair Ventura, falando desse confronto, cada um analisando da sua forma de ver. Vamos falar de seleção brasileira agora, antes de falar dos convocados. Olha que legal esse trabalho da CBF. O técnico Tite acabou recepcionando a molecada da seleção brasileira sub-17, que se prepara para um importantíssimo torneio. Claro que foi uma palestra motivacional, um encontro especial para os garotos, e o técnico Tite vai participando não só da seleção principal, a profissional, como também participando, né, das atividades das categorias de base, o que acaba dando moral para a gurizada e também incentivando bastante. Vamos conferir. A expectativa é muito grande, né? Apresentamos hoje, vamos fazer umas 2 semanas aqui na Granja muito bem. E dia 25 viajar com a expectativa de estrear bem, com o pé direito e ganhar da Espanha. São jogadores que trabalhei muito com eles já, né? Faz uma diferença muito positiva, porque a equipe já vem bem entrosada, são praticamente 2 anos. E espero manter o que a gente vem mantendo. Bom trabalho para vocês, pessoal. Boa sorte, cara. Sorte eu não gosto de falar, não. Bom trabalho. Exatamente. A expectativa é muito boa, né? A gente tem uma seleção muito qualificada. A expectativa é a melhor possível. Vamos trabalhar bastante para chegar bem lá na competição. É muito importante a participação do Tite nas categorias de base, a molecada fica até esperançosa, quem sabe um dia está na seleção principal. O Tite realmente ele é o cara. Falando em Tite, ontem ele convocou os jogadores para os 2 últimos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia. O Brasil já está classificado, já é campeão simbólico do torneio e o Tite aproveitou para fazer algumas experiências. Alguns jogadores que vinham sendo convocados em todas as participações do Tite ficaram de fora, outros que não haviam recebido chance alguma ganharam uma oportunidade. Confira a lista completa do técnico Tite. Goleiros: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Zagueiros: Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, Thiago Silva do PSG e Gemerson do Mônaco. Laterais: Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Danilo do Manchester City, Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meias: Arthur do Grêmio, Diego do Flamengo, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Bayern, Felipe Coutinho do Liverpool, William do Chelsea e Fred do Shakhtar Donetsk. Atacantes: Diego Tardelli do Shandong, Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City e Roberto Firmino do Liverpool. Aí os convocados do técnico Tite para os 2 últimos compromissos pelas eliminatórias sul-americanas. Vamos falar de arbitragem agora.
A gente sempre fala de jogadores, de torneios, mas e a arbitragem? A CBF continua preparando e muito os árbitros para que os espetáculos, os jogos não sejam comprometidos, já que nós estamos tendo bastante polêmica quando o assunto é arbitragem. Vamos conferir um curso preparatório aí que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, preparou, realizou para qualificar ainda mais esses profissionais. Nós temos um programa psicológico para desenvolver habilidades. Então, técnicas de respiração, de mentalização, de visualização, de eficácia muscular, de trabalho de equipe, de atenção e concentração e de tomadas de decisões. Então, nós pegamos todas essas habilidades e transformamos num jogo para eles poderem fazer esse trabalho. É muito interessante, né? Uma atividade lúdica, que a gente trabalhou a parte física, a parte de coordenação e a parte de entrosamento também da equipe. E foi uma atividade muito interessante. A gente faz um trabalho como se fosse um jogo, né, de futebol, só que adaptado, né, utilizando as mãos. E é um trabalho mental, né, que a doutora Marta procura trabalhar, onde a gente trabalha a interação entre os membros, trabalha estratégias, trabalha comunicação visual, contato visual, comunicação verbal. Então são atividades assim lúdicas, onde também a gente foca o aquecimento e esse trabalho mental que é de fundamental importância para nós árbitros que vivemos aí no dia a dia com pressão e com tomadas de decisões, que é todos importantes. Né? Eles começam receosos porque não conhecem, mas depois eles se envolvem e, como eu sempre digo para eles, brincadeira é coisa séria. Através das brincadeiras eles aprendem as habilidades para usar no campo de jogo. E a gente preparou uma reportagem especial, falando ainda de arbitragem, sobre os bastidores do trio de arbitragem ou de tudo que envolve a arbitragem antes de um jogo importantíssimo. Foi no dia 7 de setembro, feriado da Independência, grande final da Copa do Brasil, primeiro jogo da grande final no Maracanã entre Flamengo e Cruzeiro. Não vamos mostrar os bastidores de jogadores se preparando, vamos mostrar os bastidores da arbitragem se preparando para esse importantíssimo duelo. Bate uma ansiedade antes de um jogo assim, de uma final dessa? Tem que ter um pouquinho, né? Senão somos seres humanos, então não estaremos vivos, né? O frio na barriga precisa ter, né? Estamos chegando no Maraca, No templo, né? No templo do futebol. Para fazer a final da Copa do Brasil, rapaziada. Esse momento é único, velho. É o presente de Deus. Boa noite. Arbitragem, tá bom? Obrigado. Abram suas cortinas e começa o espetáculo, né? Chegamos no vestiário. Aê! Chegamos, cara!
fazer o feijãozinho com arroz bem temperadinho, se entregando até o final, indo até lá no final, ó, na última bola, tá certo? Hoje não dá para economizar, tá certo? Tá bom? Tá? Sem mais, sem menos, tá bom? 1, 2, 3, arbitragem! Legal, bacana. E com a reportagem especial da arbitragem, a gente encerra o nosso Esporte em Questão deste sábado, prometendo voltar no sábado que vem. Tá chegando aí o Boletim Primavera e na segunda eu retorno com o Informe Região. Beijo para todo mundo, tchau, tchau.